Galinhas improdutivas apesar de todos os cuidados e tratos ideais recomendados. Esse é um dos problemas que mais causam dor de cabeça para o criador de aves. Muitas vezes aquele agrocriador e criadora tem um número razoável de galinhas, porém o retorno em produção de ovos é bem inferior ao esperado devido à quantidade de galinhas. Como que você pode solucionar esse problema? Quais que são os alimentos que nós, do Agrocriação, oferecemos diariamente para as nossas galinhas para que nós possamos colher muitos ovos? É isso que nós vamos ver no nosso vídeo de hoje. Em primeiro lugar, é importante você entender que existem alguns fatores que afetam diretamente a postura da ave. Daí mesmo que você realize os melhores tratos possíveis, a improdutividade da tua galinha ainda vai permanecer. Eu sempre gosto de estar relembrando esses pontos aqui no canal Agrocriação, porque diariamente sei que aparecem novos criadores que conhecem o nosso canal e diariamente também tem novas pessoas iniciando no ramo da criação de galinhas. E eu quero que todo mundo seja ajudado por essas dicas que já tem aí solucionado o problema de muitas pessoas. Então, de forma rápida, alguns fatores que afetam a postura da tua galinha. O primeiro é o clima. Se a tua cidade aí, a tua região estava numa temperatura e de repente esse clima ele mudou para uma temperatura mais fria, obviamente as galinhas elas vão ser afetadas por esse clima. As galinhas elas tendem a diminuir a postura em um clima frio, assim como também ela diminui a postura por causa do calor. Muitas vezes você estava com as suas galinhas produtivas, entrou o período da chuva, você continua dando os mesmos alimentos, os mesmos cuidados, mas a galinha para de colocar ovos, porque o clima frio principalmente afeta diretamente a postura da tua galinha. Outro fator que já até conversei em alguns vídeos anteriores são as doenças. Muitas vezes a tua galinha está com alguma doença ali que nem se manifestou de forma que seja visível aos nossos olhos. Vamos imaginar que a galinha ela começou ali um indício de verme. Essa virose, por mais que em escala bem pequena no corpo dela, a primeira coisa que vai ser afetada de forma negativa é a postura da galinha. Se a galinha não estiver se sentindo bem, se ela estiver doente, se ela estiver com verme, se ela estiver com pestilingue, se ela estiver com qualquer outra coisa desse tipo, a galinha não vai colocar ovos. Ela não vai se sentir bem, ela não vai se sentir confortável e aí mais um dos fatores que vai afetar a postura da galinha. Atente-se também para o ciclo produtivo da tua ave. Muitas vezes a galinha ela coloca uma certa quantidade de ovos e aí ela dá aquela pausa normal ali para poder depois ela reiniciar a postura novamente. Veja se não é isso que aconteceu aí na tua criação também, beleza? Relembrando esses pontos por altos, pense para a tua criação e note antes de tudo se a baixa produtividade das tuas galinhas não é resultado de nenhum desses fatores que eu acabei de comentar com vocês. Depois nós podemos passar então para o fator alimentação. Revise aí o que você está ofertando para as tuas galinhas diariamente, porque a alimentação é um fator essencial para a boa postura das galinhas. Aqui no nosso criatório nós seguimos um cronograma de alimentação. Eu vou falar um pouco quais são os alimentos que eu forneço aqui e também os horários que a gente fornece esses alimentos para as galinhas. Esse cronograma, ele aumentou muito a produtividade das galinhas, a gente agora está colhendo bem mais ovos seguindo esses passos simples. Depois que você ouvir esse nosso cronograma, os alimentos que nós oferecemos para as nossas galinhas, eu queria que todo mundo deixasse aqui nos comentários quais alimentos você fornece hoje para as tuas galinhas, de manhã, no período da tarde, enfim, deixa aí nos comentários que vai ser um prazer ler isso aí junto com vocês. De manhã logo cedo, a gente faz uma variação de alimentação entre o grão do milho inteiro ou o grão do milho aí já de forma triturada. Essa primeira refeição do dia, eu recomendo que ela seja mais reforçada, já que ali logo cedo as galinhas geralmente acordam com mais fome.
Então a gente ou oferta o grão do milho inteiro ou a gente oferta o farelo de milho. Em algumas épocas também a gente gosta de comprar ração de crescimento. Aí a gente faz essa variação entre as três. Durante uma semana eu forneço farelo de milho, na outra semana eu forneço o grão de milho, e quando a gente compra a ração de crescimento, para as galinhas adultas a gente fornece a ração de crescimento também. A segunda refeição ela ocorre por volta das 10 horas. Eu procuro ali entregar alguma coisa mais variada e algo até mais leve. Por exemplo, em alguns períodos eu gosto de comprar o milheto, ou se de manhã cedo eu forneci o milho triturado, agora às 10 horas da manhã eu já forneço o milho inteiro. E vice-versa, se eu ofereci o milho inteiro logo de manhã cedo, agora às 10 horas eu forneço o milho triturado. Só que em quantidades bem menores do que a gente oferece quando elas acordam logo cedo. Se você não tiver algo desse tipo para oferecer para elas, você pode estar dando aí verduras ou algo do tipo, pelo menos para essa refeição ela não passar em branco. Uma das refeições que as galinhas mais gostam é no horário da tarde. A nossa terceira refeição por volta das 3 horas da tarde. Ali é hora dos restos de comida. Ali todo o resto de comida da cozinha vai para as galinhas. Resto de arroz, feijão, resto de verdura, frutas. Aqui, por exemplo, eu gosto sempre de colocar algo que vai fazer com que as galinhas elas gastem mais tempo comendo. Por exemplo, elas gostam de melancia, porque elas ficam beliscando e elas vão até o finalzinho da casca. Isso faz bem para as galinhas. É muitas vezes melhor você dar algo assim do que algo que elas vão comer ali em 30 segundos, 1 minuto, elas vão terminar de comer. Sempre gosto de oferecer algo que elas vão ter ali um pouco mais de diversão na hora da alimentação. É interessante que esses alimentos aqui, eles têm funcionado não somente para as galinhas elas botarem mais ovos, mas até mesmo as galinhas, apesar de presas e oferecendo esses alimentos, pessoal, elas estão ganhando muito peso. A gente vai trazer um próximo vídeo aqui em breve no canal, falando um pouco sobre as galinhas de corte, para você que quer engordar as suas galinhas sem precisar fazer gastos absurdos. Inclusive, se você é novo no nosso canal e não quer perder esse vídeo, inscreva-se no canal para quando a gente postar esse vídeo e vários outros que nós postamos semanalmente, você possa receber a notificação do YouTube. A última alimentação das nossas galinhas é a ração de postura. Tem aparecido algumas pessoas nos comentários falando assim: ah, mas a galinha não precisa de ração de postura, ela bota ovos por si só. É verdade, pessoal, mas vai por mim, a ração de postura ela faz uma grande diferença na produtividade das tuas galinhas. Porque se a tua galinha ela come, por exemplo, o milho, ela come o milheto e ela come restos de comida, pode ser que alguma vitamina, algum nutriente essencial para a postura dela seja aí falta num desses alimentos. E aí o que acontece? A ração de postura ela vem com todos esses concentrados, justamente para aumentar essa produtividade das galinhas. Então, se tua galinha ela na semana colocava aí 5 ovos, ela pode começar a colocar 6, 7 ovos adicionando a ração de postura. A galinha não precisa da ração de postura, mas a galinha ela vai aumentar a produtividade com essa ração. A gente gosta de oferecer no horário de umas 5 horas da tarde, o horário final ali do dia, porque ali durante a noite aquela ração ali ela vai começar a trabalhar e fazer efeito, para nos próximos dias ela já trazer um resultado ali na próxima postura da galinha. E aí você não precisa oferecer uma quantidade absurda de ração de postura. Algumas regiões essa ração é bastante cara. Se você for colocar para encher o papo das aves, pode ser que você não dê conta. Como você vai estar oferecendo para elas à tardinha, elas já vão estar ali com o papo delas 70 a 90% concluído em sentido de alimentação. Aí você vai oferecer o resto ali, a alimentação de postura, a ração de postura, somente para completar ali a refeição dela. Essas são algumas dicas simples, porém muitos criadores são beneficiados por colocar em prática. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o teu like, se inscreva no canal. É isso aí, agrocriador e agrocriadora, e até um próximo vídeo.